10 de setembro de 2001, Elstree Studios, Boreham Wood, Hertfordshire. Olhe para o palco. Não é apenas uma sala, é uma panela de pressão fabricada, um anfiteatro projetado como um coliseu moderno. A temperatura ambiente é deliberadamente sufocante, ajustada para manter a plateia alerta e os competidores suando. Assentos circulares envolvem o centro como um torno. O chão é feito de vidro. Um único e dramático cone de luz de tungstênio perfura a escuridão fabricada, prendendo os dois homens sentados no meio. No centro dessa luz está o Major Charles Ingram dos Engenheiros Reais. Ele tem 38 anos. Ele está vestido com uma camisa polo comum. Seu rosto está vermelho. Seus olhos disparam freneticamente entre os monitores brilhantes e o homem sentado à sua frente. Esse homem é Chris Tarrant, o apresentador, o mestre de cerimônias definitivo do fenômeno televisivo mais inebriante da Grã-Bretanha, Quem Quer Ser um Milionário. A aposta? 1 milhão de libras, o maior prêmio em dinheiro da história da televisão. Tarrant se inclina para a frente. A tensão no estúdio é um peso físico. Você pode ouvir o zumbido dos equipamentos de iluminação. Você pode ouvir os batimentos cardíacos sintéticos e sincopados, bombeados pelo enorme sistema de som surround do estúdio. A última pergunta está na tela entre eles. Um número 1 seguido de 100 zeros é conhecido por qual nome? 4 opções brilham no escuro. A primeira opção é Google, a segunda é Megatron, a terceira é Gigabit, a quarta é Nanomole. Ingram está desmoronando, a máscara está caindo, ele gagueja, ele murmura, ele repete várias vezes a Tarrant que não faz a menor ideia do que seja um Google. Ele se inclina para Nanomole, ele se inclina para Megatron. Adivinhar e errar significa perder 468 mil libras. Desistir significa levar para casa 500 mil libras. Qualquer ser humano racional desistiria, mas ele não desiste. Ele pronuncia a palavra Google. Em algum lugar na escuridão, logo além da beira da luz, o som rompe o silêncio. Uma tosse. Não é um pigarro, não é uma necessidade biológica, é um sinal. É uma linha de código binário executada no meio de uma transmissão ao vivo. Ingram faz uma pausa. Toda a sua postura muda. A indecisão agonizante evapora no ar quente. Ele olha Tarrant bem nos olhos e diz: "Vou jogar Google." Tarrant chama o intervalo comercial contra os protestos de pânico de Ingram. A suspensão da descrença é esticada até o seu limite absoluto. Quando as câmeras retornam, a ilusão está completa. Tarrant rasga o cheque de 500 mil libras. Ele grita de alegria. Canhões de confete entram em erupção no teto, despejando ouro sintético sobre o palco. A plateia explode em um frenesi de alegria genuína e não adulterada. Tarrant abraça o major suado. Ele declara em um microfone ao vivo: "Você é o competidor mais incrível que já tivemos em toda a história." Diana Ingram, esposa de Charles, desce correndo das arquibancadas, jogando os braços em volta do marido. O assalto acabou. O cofre está aberto. O dinheiro é deles. Mas a vitória é um fantasma. A comemoração, puro teatro. O verdadeiro drama não está acontecendo debaixo do confete. Está acontecendo na sala de controle, no alto, acima do chão de vidro. Lá em cima, os engenheiros de áudio estão rebobinando a fita. Eles não estão comemorando. Eles estão ouvindo. Eles estão isolando as frequências. Eles estão percebendo que o maior game show do mundo acabou de ser hackeado por uma garganta humana. Para entender o crime, você precisa entender o alvo. O ano é 2001. Quem Quer Ser um Milionário não é apenas um programa de televisão. É um monólito. 19 milhões de pessoas assistem todas as noites. Ele dita a conversa cultural de uma nação inteira. É transmitido em mais de 100 países. O formato em si é uma aula magna de pressão psicológica. 15 perguntas, 3 ajudas, quantias de dinheiro que aumentam exponencialmente. Ele brinca com a fantasia humana mais profunda e primitiva, a transformação instantânea e sem esforço de uma vida por meio da aplicação de curiosidades obscuras. Mas o jogo é protegido por uma fortaleza de mecânicas. Para sequer chegar à cadeira elétrica em frente a Chris Tarrant, o jogador deve sobreviver a uma rodada classificatória brutal chamada Dedo Mais Rápido. É um teste de classificação em alta velocidade, onde 10 competidores se esforçam para organizar 4 respostas em ordem cronológica ou alfabética, usando teclados eletrônicos. O mais rápido vence. Os outros sentam no escuro assistindo um estranho jogar por seus sonhos. Entra a família Ingram.
Eles não são espectadores casuais, são um sindicato obcecado. Diana Ingram, uma enfermeira de creche, e seu irmão, Adrian Pollock, já haviam conquistado a rodada dedo mais rápido antes. Ambos já sentaram na cadeira elétrica. Ambos foram embora com exatamente 32.000 libras. Diana está tão profundamente enraizada na arquitetura do jogo que foi coautora de um livro sobre como decifrar o processo de seleção do programa. Mas 32.000 libras não é o suficiente. Charles e Diana Ingram estão se afogando. Eles estão enterrados sob 50.000 libras de dívidas sufocantes. Charles Ingram é um major do exército, um engenheiro real, um veterano da Bósnia, um membro da Mensa. Ele é um homem inteligente e instruído que, de acordo com seus oficiais comandantes, possui uma integridade completa e sem manchas. Mas o desespero reescreve o código moral. Para se preparar para a sua vez, Charles constrói uma máquina caseira do dedo mais rápido em sua sala de estar. É um ato de puro cálculo obsessivo. Ele pratica por 20 minutos por dia, programando seus reflexos, preparando seu sistema nervoso central para a realidade física do estúdio. 9 de setembro de 2001, primeiro dia de filmagem. Charles Ingram finalmente consegue. Ele derrota os outros 9 aspirantes. Ele toma o lugar na cadeira elétrica. As luzes diminuem, as câmeras gravam, e ele é um desastre. As primeiras perguntas do milionário são projetadas para não terem atrito. Elas devem integrar suavemente o competidor no fluxo do jogo, deixando que eles construam confiança antes que as apostas se tornem letais. Mas Charles tropeça. Ele é errático. Falta-lhe o conhecimento geral básico. Quando ele atinge a soma relativamente pequena de 4.000 libras, ele já esgotou 2 de suas 3 preciosas ajudas. Ele usa a ajuda. Perguntar à plateia em uma pergunta sobre a novela Coronation Street, descobrindo que a personagem Gale é filha de Audrey. Ele usa telefonar para um amigo em uma pergunta sobre a localização do rio Foyle, confiando inteiramente em seu amigo Gerald para lhe dizer que fica na Irlanda do Norte. Ele está afundando. A equipe de produção o observa da galeria com um desprezo mal disfarçado. O próprio Chris Tarrant assume que Ingram vai fracassar rapidamente, descrevendo-o mais tarde como legalzinho, mas meio burro. O consenso entre a equipe de produção da Cellar Door é unânime. Charles Ingram não sobreviverá por mais 2 perguntas. Mas a televisão é governada pelo relógio. A sirene soa, sinalizando o fim do dia de transmissão. Charles Ingram é salvo pelo gongo. Ele é mandado para casa com 4.000 libras e exatamente uma ajuda, a 50-50 sobrando. Dizem a ele para retornar na noite seguinte, 9 de setembro de 2001. A noite no mundo real. O palco escurece e o estúdio esvazia. O que acontece na casa dos Ingram nas 12 horas seguintes é o assunto de um intenso debate forense. Registros telefônicos revelam uma súbita agitação de atividades. Há ligações para pagers, 4 dispositivos diferentes. A acusação teorizaria mais tarde que os Ingram estavam construindo um sistema de comunicação de alta tecnologia no escuro. O plano? Prender 4 pagers vibratórios no corpo de Charles. Diana sentaria na plateia com um telefone celular, bipando para ele as respostas alfanuméricas corretas através do tecido de suas roupas. Mais tarde, Diana afirmará que essas ligações eram totalmente inocentes. Ela dirá que foram tentativas de localizar seu irmão, Marcos, que havia sumido do mapa para evitar suas próprias e paralisantes dívidas bancárias. Mas há outro dado nos registros de telecomunicação. Um fio conectando 2 estranhos no escuro. Ao longo dos 7 meses anteriores, houve 38 ligações telefônicas entre a casa dos Ingram e um homem chamado Tequan Whittock. Quem é Tequan Whittock? Ele tem 53 anos. É professor universitário de administração de empresas em Pontypridd, no país de Gales. Ele também tem 37.000 libras em dívidas. Ele está sobrecarregado com uma hipoteca de 100.000 libras e mensalidades exorbitantes de escola particular para seus 3 filhos. E na noite de 10 de setembro de 2001, Tequan Whittock está programado para sentar na fila do dedo mais rápido, apenas a 3 metros atrás de Charles Ingram. Os pagers são abandonados. Talvez sejam muito arriscados. Talvez a tecnologia seja muito lenta, demorando mais de 20 segundos para transmitir um sinal numérico do mundo exterior para o estúdio. Em vez disso, eles optam por uma solução analógica, um método tão antigo quanto a própria trapaça, invisível, indetectável, uma negação plausível construída diretamente na biologia humana. A tosse. 10 de setembro de 2001. O estúdio ganha vida novamente.
A plateia preenche as arquibancadas circulares completamente inconsciente de que está prestes a se tornar figurante de um filme de assalto. Diana Ingram senta-se na multidão. Tequan Whitlock senta-se na fila do dedo mais rápido, diretamente na linha de visão das costas de Charles Ingram. Charles Ingram retorna à cadeira elétrica. As luzes focam abruptamente no seu rosto. Ele é um homem diferente. O jogador trapalhão e hesitante da noite anterior sumiu, substituído por um homem com um plano. Ele anuncia a Chris Tarrant que tem uma estratégia para jogar o resto da partida. A 8ª pergunta é valendo 8.000 libras. Quem foi o segundo marido de Jacqueline Kennedy? A primeira opção é Adnan Khashoggi. A segunda é Ronald Reagan. A terceira é Aristóteles Onassis. A quarta é Rupert Murdoch. Charles lê as opções em voz alta. Ele imediatamente afirma que acha que é Aristóteles Onassis. Das sombras da fila do dedo mais rápido, Tequan Whitlock tosse. Charles escuta. A frequência se conecta. Ele consolida sua postura. Ele confirma Aristóteles Onassis. Está correto. Pergunta 9. 16.000 libras. Emmental é um queijo de qual país? Charles repassa rapidamente as respostas. Ele declara que é da Suíça. Ele confirma imediatamente. Há uma tosse, mas ela é simultânea à sua resposta. Ele sabe essa organicamente. O sistema não precisa ser ativado. Pergunta 10, 32.000 libras. Esse é o limite. Essa é a rede de segurança. Se ele errar essa, ele despenca de volta para 1.000 libras. A ruína financeira esperando por ele em casa se tornará inescapável. Quem teve um álbum de sucesso no Reino Unido com Born to Do It, lançado em 2000? Charles encara a tela. Ele não faz ideia. Ele usa sua última ajuda, o 50-50. 2 respostas incorretas desaparecem do monitor brilhante. Ele fica com 2 escolhas, A1 e Craig David. Charles fala no silêncio. Acho que é A1. Eu nunca ouvi falar de Craig David. Ele se prepara para confirmar A1. A equipe na sala de controle prepara os gráficos para uma derrota. O jogo acabou. Tarrant aguarda a confirmação final. Então, uma tosse ecoa. Mas esta não vem da fila do dedo mais rápido. Esta tosse se origina da plateia. Ela corta o ruído ambiente. Ela vem de Diana Ingram. Charles para. Ele muda totalmente de direção. A convicção em sua voz evapora, substituída por uma súbita e inexplicável mudança de ideia. Ele olha para Tarrant e diz: 80% do tempo eu erro quando chuto, então sabe de uma coisa? Eu vou de Craig David. Ele confirma. Está correto. Ele garantiu 32.000 libras. Bem acima do chão do estúdio, a sala de controle começa a zumbir de confusão. Os produtores assistindo aos feeds das câmeras isoladas sentem um formigamento de inquietação. Charles Ingram não está jogando como um gênio. Ele não está jogando como um homem acessando poços profundos de conhecimento. Ele está jogando como um cego sendo guiado por um campo minado por uma série de toques sonoros. As perguntas escalam. As apostas se multiplicam. 64.000 libras. Gentlemen vs Players era uma partida anual entre amadores e profissionais de qual esporte? A resposta é cricket. 125.000 libras. Os embaixadores na National Gallery é uma pintura de qual artista? A resposta é Holbein. 250.000 libras. Que tipo de peça de vestuário é um Anthony Eden? A resposta é chapéu. Em cada uma das perguntas, a coreografia se repete. O roteiro é rigidamente seguido. Charles lê as 4 opções em voz alta. Ele divaga. Ele enrola deliberadamente, ganhando tempo. Ele testa as águas, jogando no ar respostas descaradamente erradas só para ver se a sala reage. Quando ele paira a voz sobre a resposta correta, Tequan Whitlock pigarreia. Charles registra o sinal. Ele absorve o dado. Ele confirma a resposta. O ritmo é ininterrupto. Leia, espere, tussa, confirme. Leia, espere, tussa, confirme. Mas aos 500.000 libras, o sistema quase colapsa sob seu próprio peso. A pergunta é exibida no monitor de vidro. O Barão Haussmann é mais conhecido pelo seu planejamento de qual cidade? As opções são Roma, Paris, Berlim e Atenas. Charles olha para o painel. Ele está convencido de que é Berlim. Ele fala seu processo de raciocínio em voz alta. Ele racionaliza que Haussmann é um nome alemão. Faz sentido lógico. Ele está decidido a confirmar. Ele começa a se mover em direção ao precipício, preparando-se para falar a frase. Resposta final. Na fila do dedo mais rápido, Tequan Whitlock entra em pânico. O sistema tem uma falha fatal. Uma tosse é um sinal afirmativo. Uma tosse significa sim. Mas como você sinaliza não?
Como você impede que um trem caia do penhasco? Enquanto Charles se prepara para finalizar Berlim, Wittok quebra o protocolo. Ele solta um não afiado e altamente audível. Ele o segue instantaneamente assoando o nariz ruidosamente. É um sinal de parada total transmitido por todo o estúdio. Charles congela. A teoria alemã evapora de sua mente. Ele olha para as opções restantes. Ele lenta e agonizantemente começa a convencer a si mesmo a abandonar Berlim e voltar para Paris. Quando sua voz finalmente pousa em Paris, as habituais tosses rítmicas recomeçam das sombras. O sinal de sim é restabelecido. Ele confirma Paris. Ele garante 500 mil libras. A ilusão está estourando pelas costuras. A coreografia está ficando desleixada. Na galeria, a equipe de produção não está mais apenas confusa. Eles estão ativamente suspeitando. Eles estão assistindo a um homem arriscar 500 mil libras em uma cidade que ele descartou apenas 60 segundos antes. E então, o cume, a pergunta de 1 milhão de libras. Um número 1 seguido de 100 zeros é conhecido por qual nome? A primeira opção é Google. A segunda é Megatron. A terceira é Gigabit. A quarta é Nanomole. Charles Ingram está se afogando sob as luzes. Ele se inclina para a Nanomole. Ele diz clara e definitivamente: acho que nunca ouvi falar de um Google. Na fila do dedo mais rápido, outro competidor está assistindo. Seu nome é Larry Whitehurst. Whitehurst é um especialista em curiosidades. Ele sabe que a resposta é Google, mas mais importante, Whitehurst percebeu o padrão. Ele observou Wittok tossindo na última hora. Whitehurst encara Wittok esperando no escuro. Ele pensa consigo mesmo: se esse homem tossir na palavra Google, eles estão roubando. Charles Ingram começa sua varredura verbal. Ele lê as opções novamente. Ele atinge a palavra Google. Wittok tosse. Charles dá a volta. Ele atinge Google de novo. Wittok tosse uma segunda vez. Charles faz uma última checagem teatral do painel. Ele pousa a voz no Google. Wittok tosse uma terceira e última vez. Charles Ingram, um homem que minutos atrás jurou a uma audiência de milhões que nunca tinha ouvido a palavra, confirma Google para ganhar 1 milhão de libras. Chris Tarrant chama o intervalo comercial final. A tensão no estúdio é insuportável. Quando eles retornam, Tarrant dá o veredito. O confete cai. O enorme cheque superdimensionado é assinado. A plateia grita de júbilo. Mas olhe atentamente para o palco. Larry Whitehurst está sentado em absoluto silêncio, suas suspeitas confirmadas permanentemente. Tequan Wittok está olhando inexpressivamente para a frente, um homem que acabou de executar sua parte de uma fraude multimilionária. E Charles Ingram? Ele está sorrindo, mas o sorriso não chega aos seus olhos. A performance acabou. A realidade está prestes a começar. As câmeras param de gravar. A fachada reluzente dos estúdios Elstree dissolve-se instantaneamente na fria maquinaria burocrática da produção televisiva. Assim que Charles Ingram desce do palco, a atmosfera azeda. Os executivos de produção não o cumprimentam com champanhe. Eles não apertam sua mão. Eles o recebem com uma exigência. Eles conduzem o mais novo milionário da Grã-Bretanha aos bastidores e o submetem a uma revista física. Eles revistam seus braços. Eles revistam suas pernas, eles checam seu tronco, eles vasculham seu cabelo, eles estão procurando escutas, eles estão procurando fios, eles estão procurando pagers, eles não encontram nada. Charles e Diana são escoltados até seu camarim designado. Chris Tarrant, ainda animado pelo momento histórico da televisão, segue pelo corredor para parabenizar o casal. Mas, ao se aproximar da porta, ele paralisa, ele ouve gritos. Dentro do camarim, os recém-cunhados milionários não estão comemorando sua transformação. Eles estão envolvidos em uma discussão cruel e amarga. Lisa Telford, uma pesquisadora que levava ao casal um copo de cerveja e uma taça de vinho, se aproxima da sala e ouve uma janela bater. As vozes estão altas. O tom é altamente agressivo. Eve Winstanley, outra pesquisadora, entra e tenta aliviar o clima. Ingram vira-se para ela. Ele levanta os braços. Ele dispara. Não comece. Eu tenho coisas a fazer. Você não entende. Ele manda que ela saia. Por que a raiva? Por que a hostilidade aberta? A acusação teorizaria mais tarde que Charles nunca deveria ir até o fim. O plano era parar em um nível inferior, levar 64 mil libras, ou talvez 125 mil libras, e ir embora.
para evitar atrair o intenso escrutínio microscópico que inevitavelmente acompanha uma vitória de 1 milhão de libras, Charles, consumido pela ganância da cadeira elétrica, inebriado pelas luzes, foi longe demais. Ele saiu do roteiro e, ao fazer isso, condenou a todos eles. Enquanto isso, bem acima do chão do estúdio, o CEO da Cellar Door Productions, Paul Smith, está fazendo um telefonema. Ele recebeu relatórios urgentes e alarmantes dos seus técnicos de som. O pagamento deve ser interrompido imediatamente. O cheque deve ser congelado. Smith ordena uma análise forense completa das fitas de transmissão. A filmagem bruta é enviada para a EditWorks, uma instalação de áudio de pós-produção altamente especializada. Os engenheiros sentam em salas escuras encarando as ondas sonoras em seus monitores. Eles isolam os canais de áudio. Eles removem a voz de Chris Tarrant. Eles removem a voz de Charles Ingram. Eles removem o batimento cardíaco sintético da trilha sonora. Eles focam inteiramente no ruído ambiente, no espaço vazio entre as palavras. Os resultados são incriminadores. Ao longo da duração da segunda noite de Charles Ingram na cadeira elétrica, os microfones altamente sensíveis captam exatamente 192 tosses. Mas tosses são comuns em uma sala de 300 pessoas. Os engenheiros devem cavar mais fundo. Eles filtram o ruído geral da plateia. Eles isolam os microfones específicos posicionados perto da fila do dedo mais rápido. Eles encontram 32 tosses isoladas específicas emanando dos competidores que esperavam para jogar. E dessas 32, 19 são classificadas pelos técnicos de áudio como significativas. 19 tosses que imaculada e perfeitamente coincidem com o milissegundo exato em que Charles Ingram vocaliza uma resposta correta. 19 impressões digitais sônicas que guiam um homem que não sabe o urbanista da capital da França para uma vitória de 1 milhão de libras. Paul Smith toma a decisão. O episódio é permanentemente retirado da grade de transmissão. Nunca irá ao ar. A polícia é chamada ao estúdio. As prisões são feitas. Março de 2003. Tribunal da Coroa de Southwark, Londres. O palco mudou. O reluzente estúdio de televisão é substituído pelo carvalho severo e pelo couro do sistema judicial britânico. O juiz Geoffrey Rivlin preside o teatro. Os réus, Charles Ingram, Jana Ingram e Tequan Whittock, sentam-se no banco dos réus. Eles são formalmente acusados de obter a execução de um título valioso mediante fraude. O julgamento é um enorme circo midiático. É uma colisão bizarra da cultura televisiva popular com o direito penal de alto risco. A acusação, liderada por Nicholas Hilliard, QC, tece uma narrativa de pessoas desesperadas cometendo um ato desesperado. Hilliard expõe a ruína financeira dos réus para o júri ver. Ingram tem 50 mil libras em dívidas. Whittock tem 37 mil libras em dívidas, sangrando dinheiro em cartões de crédito com juros altos e mensalidades de escola particular. Ele apresenta os registros telefônicos, as 38 ligações, os 4 pagers, a estratégia digital abandonada, e então ele toca a fita. Vez após vez, o júri senta-se em silêncio, ouvindo a performance agonizante e engessada de Charles Ingram. Eles escutam a tosse rítmica e antinatural de Tequan Whittock. A causa e o efeito se desenrolam em áudio de alta fidelidade. A defesa monta uma contraofensiva desesperada. Tequan Whittock sobe ao palanque. Ele alega que sofreu de uma tosse persistente por toda a vida. Ele culpa uma combinação instável de forte febre do feno e uma alergia crônica à poeira. Ele testemunha que os estúdios Elstree eram notoriamente empoeirados, desencadeando uma resposta respiratória incontrolável, mas a acusação revida com uma evidência circunstancial devastadora. Pouco depois de o jogo de Charles Ingram terminar naquela noite de setembro, Tequan Whittock realmente venceu a rodada do dedo mais rápido. Ele mesmo tomou a cadeira elétrica. Ele jogou o seu próprio jogo de quem quer ser um milionário. E durante seu tempo na cadeira, sua tosse persistente, incontrolável e induzida por alergia desapareceu milagrosamente. Ele bebeu vários copos de água, ele afirma, e a forte irritação na garganta simplesmente diminuiu. Deixado à própria sorte, Whittock fracassou em seu próprio jogo, respondendo incorretamente à pergunta de 8 mil libras e saindo do estúdio com apenas 1.000 libras. Depois vem o depoimento de Larry Whitehurst, o competidor que estava sentado a poucos metros de distância, no escuro. Whitehurst olha o júri bem nos olhos e testemunha que decodificou todo o sistema de trapaça em tempo real. Ele observou Whittock.
Ele previu a tosse exata na palavra Google. Ele viu a manifestação física da fraude se desenrolar na sua frente. Chris Tarrant é chamado ao palanque. O apresentador defende sua própria desatenção. Ele testemunha que o estúdio é uma sobrecarga sensorial. Os aplausos altos, as luzes intermitentes cegantes, o estresse extremo de conduzir o jogo. Ele simplesmente não ouviu as tosses. Ele declara inequivocamente ao tribunal que se tivesse suspeitado de trapaça por sequer uma fração de segundo, ele nunca teria assinado o cheque de 1 milhão de libras. O julgamento se arrasta por 4 semanas exaustivas. O júri delibera por 13 horas e meia. 7 de abril de 2003. O veredito é entregue. Culpados. Todos os 3 réus são condenados por um veredito da maioria. As sentenças são severas, embora eles não vejam o interior de uma cela de prisão. Charles e Diana Ingram recebem sentenças suspensas de 18 meses de prisão. Tequan Whittock recebe uma sentença suspensa de 12 meses. Mas as penalidades financeiras são esmagadoras. Multas de 15 mil libras para os Ingrams, multas de 10 mil para Whittock. Custos adicionais de acusação e defesa acabam aumentando a dívida legal dos Ingram para impressionantes 115 mil libras. A ilusão está permanentemente quebrada. A realidade é a ruína absoluta. A repercussão é rápida e impiedosa. O Conselho do Exército ordena que o Major Charles Ingram renuncie à sua comissão, terminando brutalmente uma carreira militar de 17 anos. Ele é formalmente destituído de sua patente. Whittock renuncia ao seu cargo de professor em absoluta desgraça, eventualmente forçado a vender a casa de sua família apenas para cobrir as multas judiciais. O público transforma os Ingram em uma piada nacional. Eles são assediados nas ruas de sua cidade natal. Pedestres tossem alto enquanto passam por eles na calçada. O carro deles é vandalizado. Em uma escalada doentia de assédio justiceiro, o gato de estimação deles é baleado com uma espingarda de ar comprimido. Fim de 2003. A criminalidade não acaba aí. Charles Ingram encontra-se novamente em um tribunal, desta vez em Bournemouth. Ele é condenado por uma fraude de seguros totalmente não relacionada. Ele tentou reivindicar 30 mil libras por um suposto roubo sem revelar o seu extenso e problemático histórico de sinistros anteriores à Direct Line Insurance. O juiz-presidente observa a sua desonestidade inelutável. O major da tosse é cimentado na base cultural da infâmia britânica. 20 anos se passam desde que o confete dourado sintético caiu sobre os ombros de Charles Ingram. A poeira nos estúdios Elstree há muito tempo já baixou. As fitas de áudio foram trancadas em arquivos. As multas gigantescas foram pagas. Nos anos que se seguiram ao escândalo, Charles Ingram declararia falência 4 vezes diferentes. Ele seria eventualmente visto vendendo joias artesanais em um mercado de Natal em Bath, o fantasma de um homem que uma vez segurou um cheque de 1 milhão de libras em suas mãos suadas. Mas a história se recusa a morrer. Ela é revivida em documentários, é debatida em podcasts, é adaptada para uma peça de sucesso do West End e um subsequente drama de televisão chamado Quiz, e com a dramatização vem o inevitável revisionismo, a abertura dos ciclos fechados da narrativa. A defesa médica de Tequan Whittock era de fato legítima? O professor Alan Maurice, um especialista em medicina respiratória, mais tarde revisou as fitas de transmissão e expressou total espanto com o veredito de culpado. Ele sugeriu que as tosses não podem ser totalmente controladas e que uma impressão digital distinta de uma tosse crônica estava absolutamente presente na faixa de áudio de Whittock. A fita de áudio apresentada ao júri foi injustamente manipulada pela acusação? O ruído ambiente foi suprimido maliciosamente e as tosses foram amplificadas artificialmente para se encaixarem em uma narrativa preconcebida de culpa. Charles Ingram era simplesmente uma vítima de uma coincidência astronômica. Um homem cujo método errático e altamente teatral de jogar simplesmente se alinhou com os pigarros biológicos de um homem doente sentado a 3 metros de distância. A defesa aponta que das 192 tosses totais registradas naquela noite, muitas ocorreram em respostas incorretas. Eles apontam o puro absurdo lógico de confiar um assalto de 1 milhão de libras a um estranho com quem você só falou no telefone. Um homem com dívidas paralisantes muda toda a sua estratégia da noite para o dia. Uma esposa escreve um manual literal sobre como derrotar o sistema.
Um professor com uma hipoteca paralisante por acaso senta diretamente atrás deles. Uma conversa silenciosa de pausas e recomeços guturais conduz perfeitamente um competidor atabalhoado através do jogo de curiosidades de maior risco da Terra. A história não é apenas sobre trapacear, é sobre o perigo inebriante e destrutivo do palco. Quem quer ser um milionário sempre foi uma realidade fabricada. Era um cenário feito de plástico e compensado barato. Era iluminado por halogênios de tungstênio. Era orquestrado por produtores puxando alavancas em uma sala escura. Era uma ilusão de meritocracia, projetada para fazer a plateia acreditar que qualquer um poderia escapar de sua vida se apenas soubesse a resposta certa. Charles Ingram simplesmente construiu uma ilusão sobre a deles. Ele reconheceu que o game show era um roteiro e decidiu escrever suas próprias direções de palco, mas ele esqueceu a regra cardeal do teatro. Você pode enganar a plateia, você pode enganar o apresentador, você pode até se enganar acreditando que pertence aos holofotes, mas você não pode enganar os microfones. Eles não se importam com as suas dívidas bancárias. Eles não se importam com a sua patente militar. Eles não se importam com o seu desespero. Eles apenas registram a frequência crua e não filtrada da verdade. Até onde um ser humano irá para escapar do peso esmagador de sua própria realidade? A resposta está na tosse.